Ei, seu gato imundo, saia daqui agora, você tá atrapalhando os nossos clientes. Sai daqui agora. Moço, eu só queria algo pra levar pro meu irmão, ele tá morrendo de fome. Ele tá muito doente. Sai logo daqui, seu gato imundo. Moço, por favor, para, tá machucando. Para, por favor. Ah não, pra bexiga. Idiota, o que você pensa que tá fazendo? Ele apenas quer algo para comer. Você é tão burro assim? Você gostaria que um da sua família fosse maltratado que nem você tá fazendo com esse híbrido? Olha, se eu fosse com você, eu parava de maltratar e dar comida pra ele. Porque você não quer perder seus clientes, não é mesmo? Moço, deixa, eu vou catar comida na lata de lixo, que eu acho que é melhor do que ficar discutindo. Bom, tchau e obrigado por tentar me defender. Tchau. Não, espera. Toma. Eu não quero que você e seu irmão fiquem doentes. Então, por favor, não faça isso. Aceite essa comida, por favor. Moço, eu não quero atrapalhar. Não quero. Pode ficar com essa comida. Eu não posso aceitar. Pequeno, por favor, aceita. Eu ficaria muito feliz se você aceitasse. Desculpa, moço, eu não posso. Pequeno, eu sei que você quer, então, por favor, aceita. Eu sei que você está recusando por causa que tá com medo desse garçom te bater de novo, mas é melhor do que deixar você com fome e seu irmão com muita doença. Então, por favor, aceite. Muito obrigado, moço. Muito obrigado mesmo. De nada, pequeno. A única coisa que eu quero ver é você feliz e seu irmão bem. Obrigado. Obrigado de coração, moço. Muito obrigado. De nada, pequeno. Eu posso levar na sua casa se você quiser. Não, moço. É melhor não. Olha, não precisa ter medo. Eu sei que eu sou tipo um estranho pra você, mas olha, eu só vou te deixar na sua casa, depois eu vou embora. Se você não quiser também, ok, eu não vou te insistir tanto. Eu só quis te ajudar. Desculpa, moço. É porque eu tenho um outro irmão que ele é muito perigoso e então não é melhor. Sei lá, sabe? Só pra você não se machucar. Entendi, pequeno, mas eu posso te defender também caso ele faça alguma coisa. Eu só quero te ajudar, tá? Tá bom, moço. Eu aceito e obrigado. Pequeno, não precisa agradecer. Eu só tô fazendo. Eu só tô ajudando as pessoas. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Entendi, moço. Yani, que bom que você voltou. Por que demorou tanto? Ai, maninho, desculpa. É porque um homem me ajudou, por isso que eu demorei tanto. Entendi, Yani. Mas você trouxe algo pra gente comer? Trouxe sim, sim, sim. Toma, pega. Só seu. Pode comer. Sim, sim. Eu quis saber se você tá melhor. Eu tô sim, Ali. Muito obrigado. Toma, vem comer comigo também. Não quero comer sozinho. Não, sim, pode comer. Eu não tô com fome. E você sabe que eu também não posso comer. Mas, Ione, você tem que se alimentar também. Senão você vai ficar doente que nem eu. E também, Caleb não tá em casa. Você pode aproveitar e comer.
Não, gente, muito obrigada, eu não quero arriscar. Já que você não vai comer, eu também não vou. Mas sim, você precisa se alimentar, senão você vai passar mal, que nem na última vez que você não comeu. Então, você tem que se alimentar. Mas eu não quero comer sozinho. E se eu fosse pra comer, eu comeria com você. Eu não quero te ver sem comer também, Yuri. Então, por favor, come comigo. Se você quiser que eu coma também. Tá bom, Xixi. Tudo vai estiver bem. Sim, Caleb, quando eu fazer mais alguma coisa, além de buscar comida pra você? Bom, Yoni, ele falou que é pra você arrumar a casa toda. Se você não arrumasse, seria pior pro seu lado. Ai, meu Deus, pelo visto eu vou apanhar muito. Porque eu acho que ele deve ter pedido bem antes de eu sair, eu não escutei. Eu acho que eu vou apanhar muito, porque ele pediu desde cedo e eu não fiz. Então Pirralho não fez o que eu mandei. Vai pro quarto agora. Mas, Caleb, eu posso ficar. Vai pro quarto, me obedeça. Ou você quer levar aquela coisa que é bem pior? Caleb, escuta o Yonggi. Que foi? Tá com medo do irmãozinho apanhar? Para, por favor. De mim, não se preocupa, tá? Vai se divertir. Deixa ele me bater, até porque eu mereço. Eu não fiz o que ele mandou e eu também sou um pouco velho, então eu tenho que aprender a lição. Você tem que se divertir enquanto é tempo. Você promete mesmo, amigo, que vai ficar tudo bem? Sim, mãezinho, não chora, tá? Vai brincar, se divertir. Vai fazer o que você quiser. Você não se preocupa comigo, tá? Foi a primeira vez que eu apanho. Então, pra que chorar? Pra que se preocupar comigo? Te amo, tá? Te amo muito, Yuri. Eu também te amo muito, Timmy. Não se preocupa. Ai, maninho. Ai, se divertiu muito. Maninho. Ai, Timmy. Você é idiota. Por que você fez isso com o próprio irmão? Por quê? Você deveria me agradecer. A sorte é que ainda ele não tá morto. Porque só fez coisa errada nessa vida. O único que tá fazendo coisa errada aqui é você. Você quase matou o próprio irmão. Você manda ele buscar drogas. Manda ele fazer um monte de coisa. E ele que faz as coisas erradas na vida. Não, Caleb, você é o pior ser humano do mundo, velho. Eu comprei aquele negócio que você queria e... Espera, por que o Yonggi tá desmaiado no chão, todo machucado? Foi o Caleb, fiel. Foi o Caleb. Ai, meu corpo. Onde eu tô? Yonggi, que bom que você acordou. Achei que você não ia mais acordar. Gente, eu tô bem. Sabia sim que eu visitei a mamãe e o papai? Visitou foi. Como eles estão? Estão super bem. Em um lugar bem melhor que aqui nesse mundo. Obrigada, Yonggi, por tudo que você me fez. Obrigada por ter me defendido do Caleb. Obrigada por não ter me deixado sozinho. Sim. Não chora. Eu nunca te deixei sozinho. Eu te amo muito, Yonggi. Não sei o que seria de mim sem você. E... Jimmy, eu posso entrar pra conversar com ninguém? Sim, Junko. Entra. Yonggi,
Qualquer coisa me chama lá fora, tá? Tá bom, Jimmy. Oi, moço. Pode falar. A gente é um clube pequeno, mas assim, quando eu soube que você tava quase morrendo, eu decidi fazer uma visita pra você, porque eu não queria te perder. É uma pessoa que eu mais ajudei, gostei de ajudar. E quando eu soube que você tava precisando de sangue, eu doei o meu pra você. Eu só não te quero ver morto e ninguém morto. Eu queria te ver vivo. E eu estou vendo você vivo. Muito obrigado, Django. Você me ajudado. Obrigado por tudo. Não precisa agradecer, pequeno. Bom, eu quero dizer que você e seu irmão não vão mais morar naquela casa. Vocês vão morar na minha agora. Se vocês quiserem, claro. Eu quero sim, Cookie. Obrigado, Django, por ter oferecido a sua casa para nós. Eu agradeço muito, tá? De nada, pequeno. É porque quando eu gosto muito da pessoa, tipo você, eu gosto muito de ajudar. Ah, sim, graça. Pra falar a verdade, eu também gosto de você. Você é o meu melhor amigo agora, já que eu nunca tive um, na verdade. Agora você é meu melhor amigo. Mas você é mais que só um amigo pra mim, Yogi. Te amo muito. Entendi. Você também é meu melhor amigo. Ah, seu bicho falso. Tá bom então. Ih, coitado, perdeu o lugar. Se fuder, Rusuki. Cookie, o que é fuder? Nada, Yogi, não era nem pra tu ter escutado. Vou chegar pra lá, bota miséria. Cookie, O que foi, pequeno? minha mão tá dói. Você pode dar beijinhos pra passador? Tá bom, pequeno. Tá melhor? Ai, minha boca também tá dói. Você pode dar beijinhos para baixar? Mas, Yogi, como assim? Se sua boca tá doendo e você quer beijos nela? Desculpa, Cookie. Tudo bem se você não quiser. Não, Yogi, tudo bem. Olha, mas vai ser só um selinho, tá bom? Tá bom, papai. Ai, meu Deus, pera. Fala de novo, por favor. Foi muito fofinho isso. Papai. Caramba, velho, você é muito fofinho. Obrigado, papai. Será que se eu beijar o papai, ele vai picar? Acho que não. Papai tá um pouquinho tão... E Yogi, por que você me beijou? Desculpa, papai. Tudo bem, mas por que você não me pediu antes? Eu pedi antes, papai. Mas você não deu. Acho que você esqueceu. Por isso que eu dei quando você tava dormindo. Ah, foi mesmo. Desculpa, pequeno. Tudo bem, papai. Eu quero dizer algo, mas eu tô com muita vergonha. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu te amo, papai. Eu também te amo, pequeno. Eu te amo muito, tá, meu pequeno gatinho? Eu também te amo, papai. Que bonitinho. Já é a terceira vela que eu seguro. Fica assim não, Suki. Fica assim não. Fica assim não, coitado. Você tá bem, amor? Quer que eu leve pro hospital? Nossa, que engraçado de mim. Você só tá rindo porque tu tem namorado e eu que tô sozinho.
Tu, 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 tu.